chapéu para virar lobisomem. Ah, também? Vamos lá, não tem nomes, é um moço que nos conta. Vou contar uma coisa que eu fiz sem ter muita confiança e sem acreditar muito. Desde já quero deixar bem claro que ninguém é obrigado a acreditar nisso que eu vou contar, mas é algo que realmente aconteceu comigo. Vamos ao relato. Entre os 13 e os 14, dos 13 aos 14 anos, eu comecei a ver muitos relatos relacionados a essa incrível criatura que chamamos de lobisomem. Nunca pensei que esse bicho poderia ser realmente real, pois eu via muitos relatos, mas sempre ficava com um pezinho atrás. Quanto mais eu via relatos e estudava sobre lobisomens, mais eu ficava intrigado e alucinado por eles. Até que um dia eu comecei a ver coisas relacionadas a rituais de transformações e achei algo chamado Spell do Lobisomem, onde ensinava a fazer uma espécie de ritual. Constava ali em escrever algumas coisas em um não é a palavra, consistia em escrever algumas coisas em um papel e repetir essas mesmas palavras em uma noite de lua cheia. Quando vi isso, achei meio idiota e na hora pensei que não ia funcionar. Mas como eu estava ansioso para ver o resultado, eu fiz sem pensar duas vezes. Não, eu fiz sem pensar por 2 vezes. Acho que é isso, ele fez 2 vezes. Peraí, gente. Aguenta. Esperei o dia da lua cheia e, por incrível que pareça, foi no dia do meu aniversário. E quando deu por volta da meia-noite, saí de casa e fiz o ritual escondido. Quando terminei, fui tomado por uma sensação realmente estranha e um pensamento veio à minha cabeça. Cara, você não deveria ter feito isso. Mas mesmo assim, ainda fiquei meio desconfiado, não acreditando muito. Vale lembrar que no site onde eu vi esse ritual, tinha algumas coisas dizendo que poderia acontecer depois dele. Enfim, terminei o ritual, fui para casa dormir. Fui para casa para dormir. Já estava na cama e mais ou menos umas 2 horas da manhã, comecei a sentir um cheiro de carne muito forte, cheiro de carne. E esse cheiro, quanto mais eu me concentrava nele, mais forte ele ficava. Na hora, me lembrei do que eu tinha feito e decidi sair da minha cama e tentar ver de onde estava vindo aquele cheiro. Andei pela casa e senti que estava vindo da geladeira. Então, eu abri a geladeira e lá no fundo vi um potinho fechado de carne que a minha mãe tinha preparado. Quando isso aconteceu, eu fiquei totalmente assustado e sem saber o que dizer. Sinceramente, não sei se pode ter sido coisa da minha cabeça, pois na época eu queria muito isso, mas eu creio que não foi, pois esse cheiro realmente foi muito forte e deu para senti-lo com toda a intensidade. Enfim, 6 meses se passaram e algumas coisas aconteceram, mas nada que fosse muito interessante. Porém, comecei a ter alguns sonhos relacionados a lobisomens. Esses sonhos eram muito estranhos, pois parecia que eu estava lá. Eram literalmente sonhos lúcidos. Para quem não sabe, sonho lúcido é quando você tem um sonho que parece que é realidade. Depois disso, fui olhar outra vez o site do ritual e lá falava que a pessoa poderia ter muitos sonhos com lobisomens. Quando vi isso, já estava começando a ficar com medo, de verdade, mas ainda assim estava desconfiado. Então, um dia, comecei a sentir dores muito fortes nas pernas e nos dentes, que depois passou para o corpo inteiro. E por incrível que pareça, todas as coisas que estavam acontecendo comigo estavam descritas naquele site. Aí foi a gota d'água e decidi que eu não queria mais isso. Comecei a orar para Deus me livrar disso que eu tinha feito, mas a dor estava ficando cada vez mais forte. Então, quase chorando, comecei a implorar para Deus me livrar disso, dizendo que eu estava muito arrependido do que eu tinha feito e que eu não queria mais. E aí a dor foi diminuindo com o passar dos dias, até que eu não sentia mais nada. Dava para sentir que um peso grande tinha saído de mim. Graças a Deus, até hoje eu não senti mais nada.
Bom, depois disso, aprendi que rituais e essas coisas do tipo não são para brincar, pois não sabemos com o que estamos mexendo e principalmente com os resultados que podem vir. Com certeza. Assim, eu não sei quanto a ritual deve transformar essas coisas assim, mas aí às vezes eu fico pensando, será que por a pessoa querer muito, tá muito focada e ligada naquilo, ela começa a colocar na cabeça que a coisa tá acontecendo e ela pode realmente sentir essas coisas, assim como mais ou menos quando a pessoa tem aquelas dupla ou tripla personalidade, como no filme acho que Fragmentado? Às vezes eu confundo os nomes, onde ele realmente, aquela personalidade toma conta, ele tem todos os jeitos, sente às vezes as coisas daquela personalidade. Então, será que não tô falando que ele desenvolveu dupla personalidade, uma era lobisomem, outra não. Mas assim, de colocar às vezes na cabeça aquilo lá ser tão forte, a crença ou o foco dele estava muito nisso, que ele começou a sentir coisas e associar que eram do ritual. Só tô tentando achar uma explicação, né? E aí nada aconteceu, conforme ele fez a oração, aquilo também ele conseguiu tirar aquilo da mente dele e se livrar daquilo. É só uma hipótese, não sei, pensando ali pelo lado racional da coisa. Mas, filho, como eu falo, não duvide de nada. Vai saber. Eu que não vou fazer ritual nenhum pra virar lobisomem, nem quero ver nenhum aí pra não quero correr o risco, não. Não duvido, não.